Pai do Senhor, irmãos, é muito bom nós estarmos aqui, nesse tempo de isolamento social, mas nesta manhã nós estamos aqui para transmitir a lição da Escola Bíblica Dominical. Quero saudar a todos, dizer que nós estamos com saudade dos irmãos, dos nossos cultos, mas o Senhor é que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Logo, logo nós estaremos juntos, não só na live, mas estaremos na igreja, cultuando ao Senhor. É muito bom saber que os irmãos estão em casa, estão orando, estão buscando ao Senhor. Nós estamos aqui, nesta manhã, juntamente com os irmãos, né? E queremos também não só ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical, nessa manhã para os irmãos estão aí, nós estamos aqui para dar essa assistência, falar da palavra do Senhor, porque nós do Senhor. Uma igreja em cada lar. Eu creio que os irmãos têm buscado ao Senhor, têm orado, têm lido a palavra do Senhor. Os irmãos têm estado em comunhão com Deus. Porque é isso que nós precisamos, estar em comunhão com Deus. Na rocha, firme, pois Ele é o nosso socorro, irmãos. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor está conosco, Ele não nos abandona, Ele é o nosso Deus. E nessa manhã, nós queremos fazer uma oração por todos. Queremos orar pelos irmãos nessa manhã. Ore aí juntamente conosco nessa manhã, vamos orar. Pai querido, Deus amado, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de poder estar aqui nesta manhã, Senhor. De estar juntamente, Senhor, com os irmãos nessa live, meu Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor. Todos aqueles, Pai amado, que estão em isolamento social, Deus. Mas em contato contigo, ó Senhor. Em contato, em comunhão, Senhor. E nesta manhã, Pai, nós já te agradecemos pelos teus servos. Por todos, meu Pai. Te pedimos também pelo nosso Brasil, Senhor. Pelos nossos comandantes, ó Deus. Pelo comandante do Brasil, Senhor, a política do Brasil, Deus. Vai abençoando, Pai. Vai orientando, Senhor. Orienta os teus servos, Deus, nesta manhã. Nós te agradecemos por poder estar aqui, Senhor. Estar de pé na tua presença. Aleluias. Em nome de Jesus. Amém. Nós iremos começar a lição da Escola Bíblica nessa manhã. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia. Aqueles que têm posse da revista também podem abrir a sua revista na Escola Bíblica Dominical. Nós estudaremos hoje a lição número 4. Nós temos como tema do trimestre a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nossa lição número 4 tem como título a iluminação espiritual do crente. O texto áureo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está em Efésios, capítulo 1, o versículo 17. A nossa verdade prática, a vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nós iremos fazer a nossa leitura bíblica em classe, amém, irmãos? Que está em Efésios 1, 15 e 23. Leiamos, então. Pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar glória, de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder,
que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e dele todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitando todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Nós vamos agora então ler também a nossa introdução da lição da escola bíblica, que vem como título a iluminação espiritual do crente. Ainda no princípio, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ações de graça, oração intercessória e confissão e louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Nós iremos ao nosso primeiro tópico da lição, que nos fala da esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem qual são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Paulo, ele, na sua oração de intercessão pelos crentes em Efésios, ele pediu ao Senhor que eles sejam iluminados. Iluminados na visão teológica. Ser iluminado é diferente de revelação. Revelação é descobrir o que está oculto. Iluminação é fazer entender daquilo que estava oculto. Ou seja, iluminação e revelação são diferentes, pois a revelação, ela tira o véu. A iluminação, ela traz a compreensão. A iluminação é dada pelo Espírito Santo ao crente para poder compreender as coisas de Deus, compreender a sua grandeza, compreender a vocação em que o crente é chamado. As coisas de Deus, porque o Espírito Santo, só ele penetra o coração do homem, as profundezas de Deus. O próprio coração humano, o coração do homem, ele só pode ser conhecido pela iluminação do Espírito Santo. Por exemplo, eu poderia dizer, uma pessoa orgulhosa, ela de fato, quando só concorda com isso, quando ele é iluminado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Só achar que não é iluminação, porque a iluminação, ela penetra o coração do homem. É achar, é entender e dizer, eu não posso continuar. Então o Espírito Santo, no seu poder, ele só não tira o véu. Ele ilumina, ele esclarece, ele mostra, ele faz entender que eu não posso continuar. Então Paulo fazia uma oração muito séria nas Escrituras aos Efésios, pedindo ao Senhor a iluminação, para que eles, os crentes em Efésios, com toda a sua devoção, como Paulo disse no nosso texto, em que ele sabia dos irmãos, do amor, da fé e da dedicação, que eles fossem iluminados para entender muito mais profundo as coisas de Deus. Aí nós vemos no nosso primeiro tópico, tem os subtópicos. Ele fala de ações de graça. Quando ele dava graças ao Senhor pelos crentes em Efésios, falando de ações de graça, eu posso falar sobre, em tudo nós devemos dar graças. Até quanto nós devemos dar graça? O quanto nós devemos dar graça? E a palavra do Senhor diz, nós devemos dar graça em tudo.
Nós devemos dar graça em coisas que nós não sabemos. Nós devemos dar graça em coisas que nós entendemos. E nós devemos dar graça em coisas que Deus permite. E nós devemos dar graça em coisas que nós não entendemos. Porque é a vontade de Deus. Está escrito em Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses. Em tudo dai graças. E Paulo dava graças aos irmãos aos irmãos eleitos por todas as bênçãos espirituais, tais como a eleição, já foi uma lição falada, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito. Nós passamos por várias lições esclarecedoras sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre a filiação e o dom de Deus. Então Paulo intercedia ali pelos servos do Senhor, para que eles entendessem essas coisas. A eleição está em Cristo. A vocação em que os irmãos foram chamados. Por que a vocação? Nós somos vocacionados pelo Senhor. E quando nós somos chamados pelo Senhor, ninguém é chamado sem um propósito de Deus. Nós somos chamados com propósitos para estar na casa de Deus. Ninguém é chamado para não fazer nada na obra do Senhor. E nós sabemos também que existem chamadas específicas, né? Como diz a palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus chamou. Nós podemos chamar em Efésios 4, o Senhor nos chamou para os apóstolos, outros para os profetas, evangelistas, doutores, pastores. Essas chamadas são chamadas específicas para a obra do Senhor. Mas nós somos chamados não para não ficar sem fazer nada na casa do Senhor. E Paulo queria esclarecer para os irmãos essa vocação em que os irmãos foram chamados. Aí nós vemos o nosso tópico que Paulo fala, a esperança da vocação. Em que nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, para estar na obra do Senhor. A esperança, nós vemos que muitos não têm esperança. Ou muitos têm uma esperança vaga. Por quê? Porque é uma esperança, a Bíblia diz, uns confiam em carro, outro em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Nós pedimos ao Senhor que Ele nos conceda iluminação para entendermos não só a vocação que o Senhor nos chamou, mas está na esperança do Senhor. Qual seja a esperança da sua vocação? Paulo fala na leitura, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Podemos dizer então que tal esperança, o nosso comentarista e Paulo também divide em 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Quando nós falamos que o Senhor chamou pessoas no passado, nós também sabemos da eleição que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor nos elegeu nele, nos chamou, para que sejamos irrepreensíveis diante de Deus em amor. Nós somos vocacionados nessa esperança para estar também santificados, separados em Cristo. Nós fazemos parte dessa eleição, nós fazemos parte dessa chamada. E o Senhor nos chama não só a servir, porque nós sabemos que todos estão chamados a servir. Serviço é servir, mas também em santificação. E no presente? No presente, Ele nos pede nesta vocação que estamos irrepreensíveis. Nós vivemos em comunhão de modo dignos, separados. Também no futuro nós compreendemos que é a vida eterna. Como diz o nosso tópico 3, as riquezas da glória da sua herança.
Na oração de Paulo, ele pede para que os crentes entendam a riqueza da glória da sua herança. Ou seja, o povo de Israel já estava acostumado em falar de herança. Eles entendiam a herança. Quando o Senhor separou um povo, quando disse para Abraão, e separou um povo, ele separou um povo para servir, para estar, e deu a ele uma herança, mas uma posse terrena. Deus não está falando aqui, Paulo, nessa herança, em posse terrenas. Porque às vezes nós entendemos que em um evangelho de materialismo, também não somos defensores, né, da miséria, não. Mas essas riquezas e essa herança não é terrena. Essa riqueza e essa herança, ela é uma herança além daqui. Os eleitos sabem que as riquezas, irmãos, em Efésios entendesse que era muito além. As riquezas da glória da herança, o perdão dos pecados, a adoção de filhos. Então Paulo pedia ao Senhor que os irmãos viessem entender essa posse, essa herança preparada antes da fundação do mundo. O Senhor usa uma chamada, que nós temos uma herança, que nós somos filhos por adoção em Cristo, que nós somos chamados e nós somos perdoados, que possamos entender no profundo da palavra do Senhor. É muito mais do que dizer que estar na igreja, é entender sua filiação em Cristo, estar em Cristo. Aí nós podemos ir para o nosso segundo tópico, que fala sobre a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. E falando sobre o poder divino, que é imensurável e nada pode detê-lo, em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder, que opera em favor de todos aqueles que aceitaram o Senhor, todos aqueles que são eleitos, aleluias, que são chamados, que são servos do Senhor. E sobre a excelência, a grandeza do poder de Deus, fala sobreexcelente, que quer dizer extraordinário, porque Deus, Ele é todo poderoso. E Ele queria que os irmãos entendessem essa grandeza do Senhor, e enaltecesse a Deus na sua magnitude deste poder, que sobrepuja, que é grande, que é traduzido como miraculoso, força sem medida. Está escrito em Atos 8:13. Logo, nós entendemos que nós temos um Deus que tudo pode. E que seria esse poder que Paulo queria explicar para os irmãos, que os irmãos entendessem o poder da transformação, da salvação do homem. Porque o homem, irmãos, ele não tinha condições, ele não tinha como pagar, ele não tinha como adentrar aos céus, o homem não tinha como adquirir. E Paulo vem dizendo para os irmãos, olha o poder excelente, o poder grande de Deus, ele realiza a transformação e ele salva o homem, ele transforma, aleluia. Ele então dizia que poder opera, poder faz, poder de Deus é a esperança da vocação, é a riqueza dessa glória, o poder de sermos transformados, de sermos salvos. Aí ele fala da força do poder divino, ou seja, a operação desse poder, a eficácia, né, de poder em atividade. Ele fala assim, é intensidade que indica o poder inerente de Deus. Nós sabemos potencial, desse inerente natureza divina, do poder de Deus em favor daqueles que o servem. Muitos dizem
não entendem a chamada, não entendem a vocação. Muitos não entendem que nós acreditamos, cremos por Cristo, pela palavra, que nós somos salvos, que nós somos transformados, que nós estamos caminhando para o céu. Porque nós acreditamos, nós cremos no poder de Deus, no poder que Ele é grande, é imensurável, aleluias. E Ele quer mostrar então o poder de Deus. Aonde está firmado o poder de Deus? Como nós podemos dizer que nós temos essa firmeza? Aí Ele nos mostra o exemplo de Cristo. Quando Paulo nos fala sobre o exemplo de Cristo, para a exaltação, nós vamos aqui, então, para o nosso terceiro tópico. Mas antes do nosso terceiro tópico, eu gostaria de falar para os irmãos que quando o Senhor nos salvou, Ele nos chamou com a santa vocação, não segundo nossas obras, para que ninguém possa se gloriar, mas com um propósito, na graça, em Cristo. Porque em Cristo, por Cristo, não somos nada. Só em Cristo nós temos a garantia, aleluia, desse poder. Como nos fala o nosso capítulo aqui, a ressurreição de Cristo, a ascensão à direita dos céus, a sua elevação acima de todo o domínio. Então Paulo, quando ele orava, quando ele pedia ao Senhor, e ele falava, tendo que para que fosse iluminado, aberto os olhos do entendimento, para que ele soubesse qual seja a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. E ele vem com qual a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do poder. Aí ele vem no versículo 20 e diz, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Aí Paulo vem explicando Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, nós veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Aí ele começa dizendo sobre as primícias, ou seja, primeiro, as primícias dos que dormem. Falando da ressurreição de Cristo. Cristo, ao morrer, Ele também ressuscitou. Se Cristo continuasse morto, vã seria a nossa fé. Em que estaríamos firmados? Aí Paulo vem dizendo, Ele é a primícia dos que dormem. Todos morreram e todos continuam ainda mortos. Mas Cristo, para a exaltação do poder de Deus, que Deus pode fazer, Ele ressuscitou, Ele ressurgiu, Ele saiu dos mortos, continua vivo. Então não é vã a nossa fé. Nós temos então acreditar que o poder de Deus está em Cristo. Cristo foi, então, ao exemplo maior, quando Ele garantiu que Ele ressuscitou, e com Ele todos ressuscitaremos, todos viveremos, todos também sairemos e moraremos com Ele. Paulo então diz, irmãos, ao serem esclarecidos, iluminados, não só tirado o véu, mas isso esteja dentro de você, nós temos a firmeza que em Cristo não só viveremos aqui, mas também nós vamos ressuscitar. Cristo foi elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está o foco, a ascensão de Cristo. A promessa messiânica, à direita de Deus, exaltação, ao lado do Pai. Paulo, ao dizer que Cristo ressuscitou, também deu honra,
Cristo, ao ressuscitar, ele foi ascendido aos céus. Então ele foi morar com Deus, à direita de Deus. E Paulo, ao explicar o grau dessa exaltação para uma posição de honra, de autoridade, de triunfo sobre as forças do mal e sobre o pecado. Porque Cristo, ao ressuscitar, também nos prometeu que nós íamos morar com Ele. Uma posição de honra, uma posição em que só Cristo podia estar diante do Pai, à direita de Deus, assegurando assim a cada um de nós, aleluia, a cada cristão, segurando também que a participação da vida celestial. Então eles precisariam entender que eles viveriam aqui em Cristo, são vocacionados, são eleitos, são chamados antes da fundação do mundo. Mas também nós teríamos participação na vida celestial, nos lugares celestiais. Toda ressurreição, como a ascensão de Cristo, são obras do poder de Deus. Aqui está então Paulo explicando sobre o poder de Deus. Também nós vemos também Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, de todo poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, significando que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. Paulo estava explicando que Cristo, ele é a primícia dos que dormem, elevado à direita de Deus. Também ele foi exaltado de sobremaneira. O nome sobre todo nome, aonde está a cabeça da igreja, aonde está então designado a expressão plena de Cristo, em que nós criamos nisso. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então nós acreditamos. A nossa esperança, ela não é uma esperança vaga. A nossa esperança não é uma esperança em que nós confiamos em cavalos ou em homens, mas nós confiamos no poder de Deus, na eficácia desse poder. Aleluias. Nós acreditamos que somos do Senhor, que somos salvos, que somos peculiar de Deus, aleluias, que nós moraremos nos céus, que nós ressuscitaremos com Cristo. Nós acreditamos em que o Senhor é a primícia dos que dormem. E a Bíblia diz que este poder, aleluia, da igreja do Senhor, não há nada que possa prevalecer. Não há nada, irmãos, que possam afirmar que a igreja do Senhor, as portas... A igreja, eu falo, não só o templo. A igreja somos nós. Que nós não podemos afirmar, aleluia, que nós não podemos dizer que nós não somos salvos, comprados e remidos pelo poder de Deus. Então Paulo, ao se referir, ao dar graças ao Senhor, aos irmãos, ao pedir a Deus sobre sermos iluminados, Paulo, ele se preocupava com os irmãos estarem iluminados, os irmãos estarem confiando nessas promessas, que eles estivessem firmados nas promessas do Senhor, em que eles estivessem esclarecido que há excelência que não são salvos. Muitos ainda entendem que nós não temos a firmeza, nós temos que acreditar. Eu gosto muito de falar sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo. E quando João 3,16 fala que Deus amou o mundo, ele fala que Deus amou o mundo antes da fundação do mundo. Porque Deus amou o mundo. Porque Cristo veio antes do mundo. Cristo, o Senhor o separou.
Quando Deus amou o mundo de tal maneira, e a tal maneira é muito grande, que deu seu Filho para morrer na cruz. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, tenha então o quê? A vida eterna. Então Paulo, ao falar sobre a grandeza, sobre a excelência do poder de Deus, ele estava explicando que tudo isso estava firmado em Cristo. Essa era o maior exemplo de exaltação. Em Cristo, o poder de Deus está em Cristo, à direita de Deus, Cristo exaltado de sobremaneira, Ele é a primícia, Ele ressuscitou. Então nós acreditamos que somos salvos em Cristo. A morte continua sendo morte, mas a morte, ela continua sendo inimiga, mas o Senhor, de todas as formas, venceu a morte. Ele não só venceu a morte, ele foi à direita de Deus. O crente, o viver é Cristo. O viver e o morrer é lucro. Nós temos que saber que quando nós partimos para o Senhor, nós partimos, mas nós seremos ressuscitados em Cristo. Aleluias. Nós estaremos com o Senhor. Aí só para nós concluirmos aqui a lição de hoje, desta manhã, que fala sobre a iluminação do crente. Sabemos que a nossa esperança está em Cristo. Que a força do poder de Deus está em saber que Cristo era o maior exemplo dessa força de Deus. Em que esses dias em que nós estamos sendo uma igreja no lar, que possamos estar em comunhão com Deus. Que possamos estar ligados ao Senhor. Porque nós somos chamados à santificação, ao serviço de Deus. E que nós compreendemos que a dádiva da salvação, demonstrada no valor de Deus por nós, que nós somos vocacionados à transformação e à glorificação. Que nós temos que crer que esses dias nós estamos em que Cristo é o Senhor. E o poder de Deus em Cristo nos eleva ao Senhor. Que possamos estar firmados em fé. Gratos a Deus pela obra da salvação. Gratos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Gratos a Deus pela transformação no seu poder. Aleluia. Todos isso nós podemos alcançar. Eu quero aqui então já agradecer e orar pelos irmãos nessa manhã. Orar por todos vocês. Por todos. Oremos. Pai querido, Deus amado, Senhor. Nós já te agradecemos nesta manhã, ó Deus. Em que nós, ó Pai, estivemos aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Já te agradecemos, Deus, por esse grande poder. E também pedir por todos os nossos irmãos, Senhor. Pelo nosso ministério. Pelo nosso Brasil, Senhor. Te pedir, ó Deus, que venha nos guardar, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que Tu és o nosso pastor. Eu te peço nessa manhã, então, por todos os irmãos, Pai. Vai guardando. Nos dá um domingo na Tua presença. Abençoa as famílias. Abençoa os casais, meu Deus. Abençoa o ministério. Abençoa os nossos obreiros, Deus. E muito obrigado, Senhor, por esses momentos, ó Pai. Que nós passamos aqui, Senhor, um pouquinho de tempo meditando na Tua palavra. E que nós possamos ser iluminados, Deus,
o nosso coração possa entender, Pai, muito profundamente a obra da redenção, a obra que Tu tem conosco, a nossa chamada, Senhor. Porque muitos de nós, aleluia, ainda não entendemos, Pai, que possamos ser separados, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Pai, nos abençoa, nos guarda, nos cobre com Teu sangue. Essa é a nossa oração nessa manhã, aleluia. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém.